capítulo 3 do nosso estudo, né, da carta aos Gálatas. É interessante, né, que a gente quer fazer aprofundado, mas a gente é tanta informação, que a gente não consegue fazer tudo, né? Mas isso é bom porque a gente passa a vida inteira estudando a Bíblia, né? Então é tão ampla a revelação de Deus na Escritura, que a gente passa a vida inteira estudando e estamos sempre aprendendo, né? Se não fosse assim, estudaria uma vez ou duas, né? Mas é impressionante mesmo, né? Uma vida inteira estudando, estamos sempre aprendendo, por mais a pessoa tenha 90 anos, ela está aprendendo ainda, né? Então, nós vamos iniciar hoje com uma introdução, não propriamente da carta, mas uma introdução histórica, para que a gente possa entender um pouco melhor a questão da data, né? Então, os irmãos lembram na aula de introdução da carta que nós demos uma estimativa que a maioria dá do tempo que foi escrita essa carta, entre o ano 48 e 55. A grande questão é porque, como a região da Galácia é muito grande, então primeiro ele foi no sul da Galácia, organizou várias igrejas ali, e depois no norte. Como existe uma controvérsia com relação à época que a carta foi escrita, muitos dizem que foi muito tempo depois do ano 55, né? E a gente não vai afirmar porque a gente não tem material para afirmar, né? Mas eu sou da linha que não, essa carta foi escrita bem, talvez até antes do 55, né? Talvez lá pelo ano 48, 49, tá? Mas com certeza não muito depois de 55. Se é que ela foi escrita no ano 55, não muito depois. Então eu quero contextualizar isso aqui para que os irmãos entendam o porquê, tá? Por que pensamos que a carta foi escrita antes do ano 55? A Galácia ficava numa região onde hoje é a Turquia. Era uma região de bárbaros e celtas, né? Os bárbaros, eles tinham uma forma selvagem de vida. Na época de Paulo, eles já haviam sido helenizados, ou seja, haviam recebido a influência da cultura grega, poetas, escritores, filósofos, né? Francis Bacon nos chamou de Galo-Graeci, que quer dizer gauleses que se assentaram entre os gregos. E um historiador grego do século I, chamado Diodoro Sículo, ele chamava de Heleno-Galatai, que quer dizer Gálatas helenistas, que por causa da influência que eles receberam da cultura grega, tá? Além da influência da religião também politeísta dos gregos, né? Principalmente da deusa Cibele, porque um dos rituais religiosos da deusa Cibele envolvia atos de selvageria, além de promoção de relações sexuais, ainda há atos selvagens, né? E isso, de certa forma, havia uma identificação com a cultura deles, que eles eram bárbaros, a origem deles era de bárbaros mesmo, tá? Então esse ritual religioso, que tinha elementos selvagens, aproximava da cultura deles, né? Houve a influência posteriormente dos judeus. Então eles eram um povo de origem selvagem, com um conhecimento cultural notável e acostumado com o sincretismo religioso. Então era esse o cenário daquelas pessoas ali que Paulo enfrentou ali, tá? Existe uma diferença muito grande da Galácia do ano 48 e da Galácia do ano 60. Isso é importante a gente observar, pois o desenvolvimento deles enfrentou um obstáculo após o ano 55. Houve um incêndio e destruiu a corte e os acervos de documentos locais, como títulos de propriedades e processos cíveis. Até 54, a região era governada por Marco Ânio Afrino, que governou a Galácia de 49 a 54, ou seja, no período das viagens de Paulo. Esse Marco Ânio Afrino, ele era um senador romano. Após o incêndio,
não foi estabelecido governo formal. Apenas no ano 74 ela foi governada novamente por um outro senador romano, chamado Quineu Pompeu Cólera, que governou de 74 a 76. A importância desse Quineu aí, esse Quineu Pompeu Cólera, né? A comunidade judaica foi acusada de provocar um incêndio. Isso desestabilizou a força dos judaizantes na Galácia. Quineu investigou e descobriu que os judeus eram inocentes e responsabilizou por provocar um incêndio um grupo de pessoas que tinham dívidas públicas. O que vai nos interessar aqui é a data. Então nós defendemos que não foi escrita muito depois de 55, como alguns insistem, porque a Galácia era uma antes de 55 e outra depois. Certamente a hostilidade que Paulo recebia dos judaizantes dificilmente se deu após esse incêndio, e sim antes. Por quê? Porque os judeus estavam desestabilizados no período do incêndio e até depois. Porque eles também foram perseguidos, eles acabaram também sendo perseguidos, porque eles foram acusados de terem cometido esse incêndio. Tá? Então, provavelmente, né, essa carta se deu depois do incêndio. Aliás, a carta foi escrita antes do incêndio, né? Provavelmente entre o ano 48 e 49, neste caso, ele teria se referindo aqui apenas às igrejas do sul da Galácia. Tá? O ano 48 e 49 é a mesma data do Concílio de Jerusalém. Neste caso, ele teria escrito antes do Concílio de Jerusalém. Tá? Por quê? Porque nós vimos na aula passada que não bate ele com as informações de Lucas em Atos, não bate se você pegar os pormenores, se ele tivesse sido depois. Além do mais, se você só ler a carta sem se aprofundar, você vê que dificilmente ela foi escrita depois do Concílio de Jerusalém, porque o problema que Paulo enfrentava com os judaizantes lá era o mesmo que foi tratado no concílio. E se tivesse acontecido, se a carta fosse após o concílio, pelo menos uma referência do concílio ele ia fazer ali, né? Tá? Então, dificilmente ela foi escrita muito tempo depois, né? E temos como base, como nós falamos na aula introdutória, Gálatas 1:6, né? Quando ele fala: ó Gálatas, muito me admira-me que tenha passado tão rápido deste evangelho para outro e tal, né? Então você veja que muito tempo não foi não, tá? Volto a frisar que nós vamos encontrar vários teólogos que falam que foi escrita após o Concílio de Jerusalém e outros que falam que foi bastante tempo depois escrita, né? Mas eu sou da linha que não, tá? E tem uma coisa de Calvino também acha que não foi, né? Mas eu sinceramente, pelas minhas pesquisas, assim, eu não consigo ver tendo sido escrita muito tempo depois, tá bom? Então vamos lá, dito isso, vamos lá ao versículo 1. Antes vou falar uma coisa, né? O capítulo 3, ele é dividido em 3 partes: a lei e a fé, do versículo 1 ao 14, a lei e a promessa, do verso 15 ao 20, e o objetivo da lei, que vai de 21 a 29. Então eu pretendo fazer o seguinte: fazer a primeira parte, a lei e a fé, que vai do 1 ao 14, nesta aula, tá? Se surgir alguma dúvida em alguém aí, os irmãos podem falar, tá bom? Então, Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo ele começa aqui esse capítulo usando um termo forte, né? Gálatas insensatos, tá? Quando ouvimos que o Filho de Deus, com todos os seus benefícios, ele é rejeitado, que sua morte é estimada como nada, isso traz indignação, né? Eu creio que todo aquele que é convertido, todo aquele que faz parte do povo de Deus, quando vê alguém desprezando o sacrifício de Cristo, né? A ação de Cristo, isso nos traz indignação, tá? Então o apóstolo Paulo,
ele está se sentindo assim quando ele começa a escrever esse capítulo. E ele fala, insensatos, né? Então ele declara que aqueles que se deixaram envolver com pensamentos assim, de menosprezar o sacrifício de Cristo, né, a graça de Cristo, ele usa um termo lá que é anoetoi, que quer dizer desordenados na mente. Aqui está traduzido por insensatos, tá? Se você pegar a tradução mesmo literal desse anoetoi aqui, é mente desordenada. Então o apóstolo Paulo ele usa, nós vamos ter que recorrer a duas palavras mesmo do grego aqui, né? Que é essa, mas uma outra que é quando ele fala quem vos fascinou, tá? Esse anoetoi aqui quer dizer pessoas que estão desordenadas mentalmente, não conseguem perceber o óbvio. É essa ideia aí que ele está falando para os Gálatas, né? Fala assim, como que vocês não conseguem perceber o óbvio? E nós vamos ver que aquilo, neste capítulo, dá a impressão, da forma que Paulo fala, dá a impressão que os Gálatas presenciaram o sacrifício de Cristo, mas obviamente não. Mas dá essa impressão, tá? E isso é algo também que a gente tem que tirar daqui desse texto, perceber isso, pela forma que Paulo fala, tá? Então, ele fala isso, né? Ele fala, como que se deixaram envolver com pensamentos assim, ou seja, um extremamente desordenado. E eles acusam não apenas de terem sido enganados pelos judaizantes, mas de terem sido levados por algum tipo de encantamento mágico. A palavra traduzida por fascinou aqui é ebaskanen, que quer dizer enfeitiçou. Então ele usa esse termo enfeitiçou. Quem vos enfeitiçou? Então você vê que o peso é maior do que ele fala assim, quem vos fascinou, né? Tem passagem que ele fala, quem vos seduziu, quem vos fascinou. Aqui ele fala, quem vos enfeitiçou. Ou seja, ele dá uma conotação como se eles tivessem sido iludidos por Satanás. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em uma de suas cartas, né? Ele fala assim, nós não desconhecemos os ardis de Satanás, né? Que ele age com sofismas e fortalezas na mente das pessoas. O sofisma é o ato de acreditar que o certo é errado. Então a pessoa ela crê piamente que o errado é certo, aliás. Que sofisma é o ato de acreditar que o errado está certo. E fortaleza é uma forma de fechar naquilo e não se abrir para ver a verdade. Então é essa forma que Satanás atua na mente das pessoas, segundo o apóstolo Paulo, fazendo crer que o errado é certo e criando fortaleza. E aqui para os Gálatas ele usa essa expressão, né? Quem vos enfeitiçou? Como que vocês ficaram com a mente tão desordenada assim, tá? E aí ele vem usar uma expressão aqui, só um comentário que eu coloquei aqui. Alguns pensam, né, que Paulo ele se refere dessa forma por causa do tratamento da nação, que era, sendo originária dos bárbaros, era mais difícil deles treiná-los, né? Mas não é verdade, porque na época de Paulo eles já eram até helenizados, ou seja, já tinham recebido a cultura grega. Eles eram de fato hostis, eles eram, né? Tipo, homens que brigavam facilmente, alguma coisa assim, vamos dizer. Mas eles já tinham uma cultura acentuada, né? Então, se eles entendiam a cultura grega, dos filósofos, dos poetas, da literatura, intelectualmente eles poderiam também entender, né, aqui. Então, Paulo está se referindo, de fato, à doutrina mesmo. E eles foram seduzidos pelo engano dos judaizantes. Está dando para entender? Parece algo sobrenatural, que depois de apreciar o Evangelho com tanta clareza, eles foram afetados pelas ilusões de Satanás. Ele não diz apenas que eles foram enfeitiçados e desordenados na mente, porque não obedeceram à verdade, mas porque depois de terem recebido as instruções tão claras, tão completas, tão detalhadas e poderosas, eles imediatamente se afastaram. Lembra do capítulo verso 6? Admira-me
tão rápido tenham se deixado levar por outro evangelho, né? Lembram disso? Então, a cobrança de Paulo não é por eles terem desde o início rejeitado o evangelho, mas não terem perseverado na obediência. Então, não é que eles não entenderam, não é que eles não receberam o evangelho, como alguns dizem, né? Não, é que eles não é isso não. É que eles não perseveraram, eles receberam o evangelho, mas não estavam perseverando nele. Não estavam perseverando, né? E olha só o restante do versículo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Agora olha só, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui, ó, se a gente não sabe contextos de época e de locais, a gente pode imaginar que eles viram a crucificação de Cristo, que eles foram testemunhas oculares daquilo, né? E pode ser que um ou outro, talvez, né? Alguém mais velho estivesse lá, mas provavelmente não, né? Porque eles eram uma região longe de Jerusalém, né? Da Judéia. E Paulo, ele fala, né? Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, né? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A opinião de alguns é que os Gálatas haviam, que Paulo estaria dizendo que os Gálatas crucificaram Cristo para si mesmos. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 6, verso 6. Isso aqui é um dos comentários que a gente vê, né? Hebreus 6, 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Muitos acreditam que Paulo está se referindo a essa situação, né? No entanto, o significado não é esse, tá? Mas que a doutrina de Paulo os havia instruído a respeito de Cristo de tal maneira que se eles tivessem sido, que parece que é como se ele tivesse exposto como uma gravura para eles, tá? Por que eu estou dando muita ênfase nesses primeiros capítulos aqui dos Gálatas? A respeito de comentários de bons teólogos, de ótimos teólogos, mas que tem comentários, né, que é porque eu quero deixar bem claro mesmo, para a igreja, para quem acompanha os vídeos, que teólogo nenhum é regra de fé, nenhum teólogo é, somente as Escrituras, porque eu tenho me trazido uma certa preocupação, a incidência de pessoas que estão seguindo pensamentos de teólogos, frases, pensamentos, comentários bíblicos e tal, né? Você dá um texto bíblico para a pessoa fala, tem algum comentário bíblico sobre esse texto? Não tem, é para você ler e você meditar nessa passagem, diretamente nas Escrituras. Então eu tenho visto muitas pessoas, principalmente no meio reformado, que elas estão se apegando muito a comentários. Os comentários, eles são um auxílio, o que nos interessa mesmo é a Escritura, né? E então eu tenho tentado trazer nesse estudo aqui um pouco disso, para a gente ver que teólogos renomados, homens que, né, de fato, estudiosos mesmo, mas eles não são regra de fé, não são perfeitos. O teólogo ele pode acertar 99,9, né? Mas ele não é perfeito, nenhum de nós somos, tá? Então o que nos interessa mesmo é as Escrituras, aprofundar cada vez mais nas Escrituras. Tudo bem até aqui? Tá? Então você vê, né? Se a gente vê um comentário desse aqui, comparando com Hebreus 6,6, nós podemos nos dar por satisfeitos com isso, tá? Mas só que nós vamos perder algo muito importante que Paulo está dizendo aqui, tá? Então vamos seguir aqui. Então Paulo fala para eles, né? Ante os teus olhos Cristo crucificado, Cristo exposto como crucificado. Ante os teus olhos Cristo exposto como crucificado. A doutrina que Paulo está instruindo a respeito de Cristo é de tal maneira profunda, tá?
que parece que Paulo está mostrando uma gravura para eles. Como se Paulo tivesse um celular, tivesse filmado Cristo crucificado e mostrando para eles. Essa ideia aqui da profundidade da pregação de Paulo, do ensino de Paulo, tá? Então, é lógico que essa profundidade da pregação de Paulo, né, ela não poderia ter sido feita pela eloquência dele, ou pela oratória dele, né, como ele mesmo diz lá em 1 Coríntios 2,4, né, que não é o evangelho que ele pregava, não vinha de sabedoria de homens, não vinha da sabedoria dele, tá? Então, obviamente, a forma com que ele deu essa doutrina para os Gálatas não partia da capacidade dele, mas sim do Espírito Santo mesmo, tá? Revelando isso para os Gálatas, né? Então, se esta forma que Paulo pregou não tivesse sido acompanhada pelo poder do Espírito Santo, né, ele não poderia falar isso, tá? Eu peguei aqui um comentário, vou citar mais uma vez Calvino, tá? Não que Calvino acertou tudo também não acertou tudo, né? Mas eu vou mais uma vez, eu peguei o comentário dele, que eu acho muito interessante, o comentário que ele fez sobre essa frase, porque se você pegar esse capítulo 1 aqui, isso aqui deixa a gente um pouco para questionar, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ante os vossos olhos, né? Aí Calvino ele diz assim, sobre essa forma aí de Paulo pregar. Olha só o que ele falou: que os que cumprem corretamente o ministério do Evangelho aprendam não apenas a falar e declamar, mas a penetrar nas consciências dos homens, fazê-los ver Cristo crucificado e sentir o derramamento do seu sangue. Quando a igreja tem pintores como esses, ela não precisa mais das imagens mortas de madeiras e pedras, não precisa mais de quadros, os quais inquestionavelmente foram admitidos pela primeira vez nos templos cristãos, quando os pastores se tornaram burros. É a forma, né, que eu ouvi falar, né? Quando os pastores se tornaram burros e se converteram em meros ídolos, ou quando proferiram algumas palavras do púlpito de madeira tão fria e descuidada que o poder e a eficácia do ministério foram completamente extintos. Olha só que interessante aqui, esse comentário de Calvino, o que dá para a gente tirar daqui, né? A forma que Paulo, veja, procure entender a indignação de Paulo, né? De se esforçar tanto, se esmerar tanto para ensinar eles direitinho, aí vem um grupo de judaizantes, anulando a graça de Cristo e propondo para eles uma salvação pelas obras. E até o homem lá ia querer se circuncidar, seguindo o falso ensino daqueles judaizantes, né? E essa expressão que Paulo usa, assim, né? Cristo ante os teus olhos, Cristo exposto como crucificado, né? Então Calvino fala que os pregadores, eles possam não só declamar, né? Pregar, né? A palavra, mas penetrar nas consciências, fazer as pessoas ver Cristo crucificado, fazer ver derramar o seu sangue. Olha só que coisa interessante. E é mais ou menos aquela ideia, eu pensei isso aqui na nossa época, era de celular, né? Mais ou menos essa ideia mesmo de filmar e mostrar para a pessoa, né? Olha o que fizeram aqui com Cristo, né? E o Senhor nos ajuda a fazer isso, né? Que de fato não é algo simples e fácil, mas é só o Espírito Santo mesmo que pode fazer, né? Tá? Mas isso de fato, uma mensagem como essa, né? Que Paulo trazia para os Gálatas, né? De fato é surpreendente, traz indignação mesmo de ver as pessoas, né? Lembrando, né, que Paulo, quando fala a primeira vez, foi apedrejado por esses judeus que acharam que ele tinha morrido, né? E alguns discípulos dele levaram ele para fora da cidade, e ele quis voltar lá, voltou e organizou a igreja, mesmo depois de tudo isso, né?